disposição e inicio agradecendo essa oportunidade. Ninguém ouviu nada do que foi dito, só para eu poder... A parte da Elina foi ouvida, as pessoas puderam ouvir a Elina antes? Então, vamos recomeçar, né? Melhor. Tá. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Elina Monteiro, sou mãe de estudantes do Campo São Cristóvão II. Faço parte também da comissão de pais, mães e responsáveis do Campo São Cristóvão. Faço parte do coletivo Resistência. Fui eleita conselheira suplente pelo Consup. E hoje eu estou aqui como anfitriã para apresentar, né, essa roda de conversa elaborada pelo comitê de campanha do professor Bernardino, para falarmos sobre o programa de gestão para o CP2, e isso tudo foi construído, na verdade, de forma coletiva, né, em reuniões organizadas pelo movimento CP2 que queremos. Hoje eu estou aqui como anfitriã e apresento o professor Bernardino Matos, né, que é o nosso candidato à reitoria, e ele vai explicar um pouquinho de todo esse programa, né. Depois eu explicarei como serão as perguntas e respostas e as inscrições para as perguntas. Tá bom, professor Bernardino? Boa noite. Boa noite, Elina. Boa noite a todas e todos. Agradeço a oportunidade de poder conversar com todos que participarem aqui da nossa live. É importante reforçar, né, isso que você já apresentou inicialmente, né, o caráter coletivo da candidatura, do programa, né, foi uma construção de reuniões abertas à comunidade, com a participação de todos os segmentos, e isso mostra, né, o que a gente está propondo para a gestão da instituição, né, uma gestão participativa, democrática, que já se inicia na própria proposta do programa, né? Então, ter a oportunidade, como a gente tem feito, né, em todas as reuniões, né, de abrir espaço para o diálogo, né, ouvir, poder trocar, falar sobre o programa a partir das dúvidas, a partir do que a comunidade deseja aprofundar, é sempre muito importante, né? E pretendo, né, se for possível, que a gente fale rapidamente dos eixos, né, desse programa, os eixos que estão sendo apresentados na versão completa do programa, e eu peço que todas e todos possam acessar essa versão completa do programa, falar rapidamente sobre esses eixos para depois a gente abrir para as perguntas, e aí creio que a gente vai aprofundar várias das questões que o programa apresenta. Tem como alguém projetar esses eixos para a gente poder falar rapidamente sobre cada um deles? Sim, professor Isabel vai fazer a projeção. E Isabel? Enquanto você prepara, a Elina poderia, então, falar sobre a dinâmica, né, o tempo logo depois da apresentação dos eixos, sobre o tempo de fala para as perguntas e respostas, etc. Vocês concordam? Microfone fechado. Então, depois da apresentação, né, dos 9 eixos, eu vou explicar aqui como é que vai ser a dinâmica das perguntas, né? Nós teremos 2 minutos para pergunta, 3 minutos para resposta, e as inscrições vão ter que ser feitas pelo chat, ok?
e a gente vai estar cronometrando isso tudo. Não, eu não consigo visualizar, não. Não. Agora sim. O eixo 1 do nosso programa, né, fala sobre o compromisso que a candidatura tem com uma gestão pautada em valores éticos, humanitários, justos e fraternos, né? São compromissos básicos de qualquer gestão democrática, né, mas vale a pena ressaltar, porque no Colégio Pedro II essa é uma construção a ser realizada também, né? A gente sabe muito bem que ainda há, dentro da própria comunidade escolar, uma certa dificuldade de lidar com esse cenário de democratização da instituição, e uma maneira, né, de a gente incorporar isso à cultura da instituição é assumir esse compromisso, né, de uma gestão que leve adiante, né, nas suas ações, esses valores, né? Então, é importante destacar isso logo no primeiro eixo, porque tem a ver com a própria origem da candidatura e do programa. O eixo 2, uma gestão transparente, democrática e participativa do CP2, na verdade, esse eixo se inicia também na própria elaboração da proposta de gestão, né? Tudo que está no nosso programa vem da contribuição da comunidade escolar, né? São demandas da comunidade escolar. E isso já mostra como a gestão pretende se comportar diante de todos os desafios que a gestão do Colégio Pedro II impõe, né? Uma instituição muito ampla, complexa, diversa, e que precisa, né, mostrar para a sua comunidade de maneira transparente, democrática, abrindo espaços de participação, consolidando e fortalecendo os espaços de participação que já existem, né? Quais são as ações da gestão? É preciso deixar isso explícito o tempo todo para a comunidade escolar. A comunidade escolar precisa saber o que é a instituição e como a gestão da instituição se comporta. Então, esse eixo 2 traz essa perspectiva no nosso programa. O eixo 3, autonomia administrativo-financeira dos campi e CREI, mantendo a coesão e unidade do Colégio Pedro II. Esse eixo trata basicamente do papel que uma reitoria deve exercer e, infelizmente, né, nos últimos anos tem sido esquecido, né, um papel de articulação da instituição, né? A reitoria precisa ser a força articuladora da instituição, preservando a autonomia dos campi, CREI, mas estabelecendo, né, em diálogo permanente com a comunidade escolar, os parâmetros para que a gestão ocorra, né, tanto as gestões locais, né, nesse diálogo permanente com a reitoria, quanto a gestão macro. Então, esse eixo 3 trata exatamente dessa força articuladora que deve ser a reitoria numa estrutura de gestão do Colégio Pedro II. Políticas de permanência e acesso de estudantes que garantam a referência social da instituição. É importante que o Colégio Pedro II definitivamente, né, se reconheça como uma escola pública, uma escola que deve atender a todas e todos e deve atender às classes populares também. Então, deve haver também um trabalho por parte da gestão na busca de orçamento, né, na própria discussão do orçamento internamente, para que ocorram possibilidades também de garantia de políticas de permanência, né, para esses estudantes. É preciso reconhecer todas e todos os estudantes do Colégio Pedro II, garantir esse reconhecimento para que todas e todos se sintam realmente estudantes do Colégio Pedro II, para que a gente não tenha histórias de interrupção, né, de cursos no Colégio Pedro II,
para que todas e todos os estudantes que cheguem à instituição tenham a sua história garantida dentro dessa instituição e fora também, no prosseguimento das suas vidas. Então, é fundamental que, como escola pública, exista esse compromisso da gestão com a permanência dos estudantes. O eixo 5, uma nova política de gestão de pessoas que garanta as condições de trabalho e a formação continuada das trabalhadoras e dos trabalhadores do CP2, com uma gestão pautada em valores éticos, humanitários, justos e fraternos. É preciso que a gente, de fato, né, torne realidade a gestão de pessoas no Colégio Pedro II. Né? Nós temos uma pró-reitoria de gestão de pessoas, só que nós percebemos que, do ponto de vista institucional, não existem políticas de gestão de pessoas. Né? A impressão que nós temos, até mesmo como gestores atuais, né, gestores de campus, é que a preocupação ainda é com recursos humanos. Né? E a gente sabe que política de gestão de pessoas vai muito além disso. Né? É preciso que a gente saiba o que os nossos servidores têm como história de vida, é preciso saber quais são as suas formações, quais são os seus interesses, o que eles pretendem trazer para a instituição, e esse diálogo, né, abrir esse diálogo com as servidoras e com os servidores do Colégio Pedro II é fundamental exatamente para que se estruture e se desenvolva uma política institucional de gestão de pessoas. Né? Então, é isso que a gente assume também como compromisso no programa, nesse eixo 5. O eixo 6, condicionar a expansão e ampliação do colégio à não precarização das condições de trabalho das suas atividades administrativo-pedagógicas. A gente, na verdade, fala da necessidade de que o Colégio Pedro II seja, de fato, conhecido pela sociedade. É preciso que a sociedade conheça o trabalho que é realizado no Colégio Pedro II, ampliar o trabalho do Colégio Pedro II é importante para a nossa sociedade, só que não é possível pagar o preço da precarização. Né? Nos últimos anos, nós vivemos isso dentro da instituição, né? Houve uma ampliação e não houve o cuidado, em muitos momentos, de garantir essa ampliação sem a precarização das condições de trabalho. Então, é preciso assumir como gestão esse compromisso de buscar, sim, levar o Pedro II a mais lugares, oferecer o Pedro II a uma parcela maior da população, sem que isso represente precarizar o trabalho que é desenvolvido na instituição. É um papel da reitoria, né, estabelecer esse diálogo com o MEC e buscar caminhos para que isso possa ocorrer. Isso também está presente aí no programa como um compromisso da gestão. O eixo 7, políticas de fortalecimento do ensino, pesquisa, extensão e cultura no Colégio Pedro II. De novo, faço referência aqui à força integradora que a reitoria deve ser, e isso tem a ver também com o ensino oferecido pela instituição. A gente sabe que, a partir da equiparação da instituição com os institutos federais, a gente precisa desenvolver pesquisa, extensão, cultura, sem dissociar isso do ensino, né? Integrar isso, integrar os diferentes níveis e modalidades de ensino oferecidos pela instituição. Isso também deve ser um compromisso, sem que isso represente também precarização no trabalho desenvolvido. Né? Então, desenvolver essas políticas em diálogo permanente com a comunidade escolar é fundamental e, por isso, está como um eixo também no nosso programa. O eixo 8, políticas de educação socioambiental e sustentabilidade. É preciso, né, que o Colégio Pedro II desenvolva essa visão atual, contemporânea, né, e é preciso também que isso esteja incorporado ao próprio pedagógico e a todas as ações da instituição. E faço referência aqui, por exemplo,
ao que nós temos desenvolvido lá no Campus São Cristóvão 2, na gestão, a abertura de espaços para projetos ligados à questão da educação socioambiental e da sustentabilidade, né? O projeto CAPI, por exemplo, de agroecologia, e outras ações que nós temos no campus também, já apontando a necessidade de que a instituição siga esse caminho. Não é mais possível que o Colégio Pedro II abra mão do desenvolvimento dessas políticas, e a próxima gestão da instituição, sem dúvida nenhuma, precisa viabilizar, inclusive, recursos para que haja um investimento necessário nessas políticas. O eixo 9 é dos projetos institucionais, e aí é importante que realmente todas e todos possam acessar a versão completa do programa para saber quais são os projetos que são citados ali no programa, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né, como elaborar, expandir, implantar projetos que viabilizem políticas ambientais e sustentabilidade, considerando as especificidades de cada campus. A gente falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, né, falando especificamente de São Cristóvão 2, mas com certeza há outros campi também com projetos ligados a essa área. Desenvolver a rede de internet com a implantação de Wi-Fi próprio nos campi CREI. Isso é uma política institucional de TI, né, que o Colégio Pedro II ainda não desenvolveu, infelizmente, e que atrapalha muito, inclusive, no desenvolvimento de outras políticas que dependem disso, né? No Campus São Cristóvão 2, nós nos esforçamos muito para fazer as aquisições necessárias, planejar a implantação do Wi-Fi. Desde outubro do ano passado, a rede física do Wi-Fi foi instalada no campus, e na hora da implantação da rede lógica, algo que apenas a TI do Colégio Pedro II poderia realizar, infelizmente, houve entraves que até o momento não foram solucionados, e nós temos a rede física toda instalada no campus sem poder garantir o Wi-Fi para a comunidade do campus, exatamente pela impossibilidade de a DTI do Colégio Pedro II solucionar a questão. E aí isso não tem a ver com a equipe da DTI, né, que são servidores muito bem preparados, sempre solícitos e dispostos a atender às demandas, mas falta uma política institucional ligada à TI, inclusive que garanta e deixe claro para a comunidade a importância da política institucional de TI para uma instituição como a nossa. Então, são exemplos das demandas que a gestão que virá no Colégio Pedro II precisará responder à comunidade. São demandas que a comunidade apresentou, espera respostas para essas demandas, e tem que ser um compromisso da próxima gestão desenvolver essas políticas institucionais. Eu bato muito nessa tecla porque falta hoje ao Colégio Pedro II a definição de políticas institucionais, políticas essas que precisam ser propostas, desenvolvidas nas pró-reitorias, com a reitoria exercendo seu papel de articulação. A comunidade escolar precisa ter nas pró-reitorias e na reitoria a representação da realização das suas demandas. E é essa proposta que o programa apresenta, e é dessa forma que a gente entende uma gestão participativa e democrática. Obrigada, professor Bernardino. Então, após a apresentação, né, a gente convida todos também que venham conhecer todo o programa completo, né, nas nossas redes, né, do programa o Movimento CP2 que queremos. Então, entrem para ler, para pesquisar, até para tirar as dúvidas também, né, porque existem sempre muitas dúvidas. Agora, eu vou retomar de novo a dinâmica de como serão as perguntas. Teremos 2 minutos para pergunta, 3 minutos para resposta, e as inscrições vão ser feitas no chat, desculpa. Pessoal,
As inscrições estão abertas, tá? Patrícia se inscreveu. Pode falar, Patrícia. Boa noite a todos. Desculpa não abrir a câmera, minha internet, para quem conhece, ela flutua bastante. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Boa noite, professor Bernardino, prazer imenso estar aqui nessa roda de conversa. E eu queria fazer uma pergunta para você, professor. O que você acha da inclusão na nossa instituição, principalmente a inclusão na sala de aula regular que ocorre no dia a dia, e quais as ferramentas que você considera importante que sejam realizadas para que essa inclusão, principalmente, volto a dizer, na sala de aula regular, aconteça de forma ativa em todos os campos e em todos os segmentos da nossa instituição. Obrigada. Oi, Patrícia, muito bom poder falar aqui com você também, né? Nós que no último período estivemos aí no Consup, e você sempre traz a questão, né, da inclusão, e eu acho que, como escola pública, né, o Colégio Pedro II precisa ter esse compromisso cada vez mais em destaque, né, no dia a dia da escola. A escola vem desenvolvendo, nos últimos anos, ferramentas para que isso ocorra, e eu acho que o principal objetivo deve ser o pertencimento desses estudantes e dessas estudantes, principalmente que são atendidas e atendidos pelos NAPNs, pelo NAPN do Colégio Pedro II. Todas e todos são estudantes do Colégio Pedro II, todas e todos devem ter o mesmo reconhecimento da instituição, e no dia a dia, na sala de aula, é fundamental que sejam oferecidos todos os recursos, e isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, tanto com a questão dos docentes, dos técnico-administrativos envolvidos, quanto com os profissionais de apoio escolar, né? Na verdade, esse é um trabalho coletivo, é um trabalho de todo o campus, de toda a instituição. Então, garantir, né, como reitoria, as condições para que, de fato, todas e todos sejam reconhecidos como estudantes, deve ser um compromisso da próxima gestão. A gente, no Campus São Cristóvão II, desde 2014, desenvolveu com o NAPN um trabalho pedagógico que, na verdade, se expandiu para o campus, e eu acho que esse deve ser o principal objetivo da instituição, um trabalho pedagógico institucional que pressuponha exatamente o atendimento a todas e todos, né? Não é uma ação para um grupo, deve ser uma ação para todas e todos, um trabalho pedagógico estruturado a partir do princípio do pertencimento e da inclusão. Então, é essa a proposta, a gente investir, a gente cuidar, por exemplo, de maneira muito criteriosa dos contratos que se referem a esse atendimento, como, por exemplo, dos profissionais de apoio escolar. A gente precisa ter esse contrato estruturado a partir da realidade da escola, buscar recursos para que a instituição possa oferecer sempre as melhores condições, uma aproximação da reitoria com as gestões locais, as gestões dos campi, para que esse trabalho pedagógico seja, de fato, da instituição. Então, são vários desafios que levam exatamente à estruturação de uma política institucional de inclusão e de pertencimento para todas e todos, né? Então, é isso que a gente pensa para a instituição, foi isso que a gente desenvolveu ao longo de 9 anos no Campus São Cristóvão II. A gente tem um NAPN no campus absolutamente integrado a todo o campus, e a gente tem um NAPN que serve como referência para a própria instituição. Então, isso mostra a nossa preocupação com esse trabalho pedagógico amplo e voltado para atender a toda a comunidade.
Obrigada, professor. Maíra Guasi. Boa noite, professor Bernardino, boa noite a todos os companheiros. Eu ouvi, né, um pouco e fiquei pensando aqui, o meu filho é um aluno incluído, o quanto que a gente precisa um pouco tirar a cultura, né, de que os alunos de inclusão são exclusivos do NAPNE, e é importante você trazer essa questão de uma política institucional para a gente poder ampliar outros tipos de formas, né, de pensar e de agir no Colégio Pedro II. Mas um outro ponto também que eu acho que é importante a gente refletir, além da questão da defasagem pedagógica, né, que os alunos tiveram, e a gente tem isso em todo o modelo educacional existente no país e mundo afora, um outro aspecto que eu acho que é importante se pensar enquanto reitor, né, que chegará, é na questão dos aspectos socioemocionais, né, desses adolescentes e crianças, porque algumas situações vêm ocorrendo nos campi que não eram tão cotidianas anteriormente, né? Então, acho que se pensar numa política também ampliada dentro da própria instituição para observar melhor esse aspecto socioemocional desses estudantes que estão chegando e dos que já estão no colégio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Obrigada. Oi, boa noite. Na verdade, um dos maiores desafios da instituição para os próximos anos, porque isso não é um desafio para um ano apenas, é estruturar um trabalho pedagógico que dê conta do que a gente aprendeu e do que a gente constatou nesse período de pandemia e no período que nós estamos vivendo agora de retomada do ensino presencial. Então, não dá para a gente dissociar aquilo que diz respeito ao emocional dos nossos estudantes, ao comportamental dos nossos estudantes nesse momento, do pedagógico, né, daquilo que a gente desenvolve como trabalho na instituição. É um trabalho com o coletivo, conjunto, no mesmo sentido, né? Então, creio que essa preocupação é um dos maiores desafios para o próximo período no Colégio Pedro II, a gente poder estruturar esse trabalho da instituição, e aí tem que ser um trabalho da instituição, não pode ser uma ação pontual num campus em outro, para lidar com essas questões, com esses aprendizados, com tudo que a gente constatou durante a pandemia e nesse período de retomada do ensino presencial. Então, esse é um compromisso para os próximos anos, é um compromisso da escola, né? Não só do Colégio Pedro II, né? Da escola em geral, porque essa geração, né, está, de fato, associada a esse período de pandemia e precisa ter garantido, né, o direito de que, na sua trajetória escolar e mesmo pós-escolar, exista, sim, a consideração desse período e daquilo que esse período representou. Obrigada, professor Bernardino. Inscrição da Luciana. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, Luciana Monsores. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Bernardino, professor Bernardino. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ouvindo, enfim. Eu queria fazer uma pergunta mais especificamente sobre o CREIR, né, Educação Infantil. Sou professora do Departamento de Educação Infantil, lá no CREIR, em Realengo. E já tive acesso, né, participei também da construção do programa do professor Bernardino para a reitoria, né, e tive acesso a esse programa, e tem um tema que para a gente é muito caro lá na educação infantil, que diz respeito à nossa autonomia, né, primeiramente pedagógica, mas também alguma autonomia administrativa, né. Então, eu gostaria que o professor Bernardino falasse um pouco sobre isso, o que ele pensa sobre isso, o que está no programa, né, da candidatura dele para a reitoria, para que a gente consiga ampliar esse debate, né, e saber um pouco mais sobre o que o candidato pensa sobre a educação infantil nesse sentido. Tá bom? Obrigada. Luciana, boa noite. Esse foi um compromisso, né, do programa, e a gente pôde falar até bastante sobre isso no debate realizado em Realengo, e na conversa, na visita que a gente fez ao CREIR. É fundamental a reitoria garantir
a autonomia pedagógica e também, né, um nível de autonomia administrativa para o CREI, para que exista tranquilidade para os servidores do centro de referência desenvolverem o seu trabalho. Um trabalho de excelente qualidade, um trabalho que eu conheço de perto, não só como servidor, mas também como responsável por estudante, e conheço a importância desse trabalho para todo o restante do percurso, né, dos nossos estudantes na instituição. Então, garantir isso é um compromisso da gestão, do programa que a gente representa, garantir essa autonomia pedagógica do CREI, administrativa também, porque, do ponto de vista legal, existe a necessidade de que o CREI esteja vinculado a um campus, está vinculado a Realengo 1 nesse momento, mas isso não impede o reconhecimento institucional da autonomia que o CREI precisa ter para desenvolver o seu trabalho. Então, como instituição, há uma garantia, né, do nosso programa e da nossa gestão, caso a gente chegue à reitoria de fato, no sentido de que o CREI tenha a sua autonomia e possa desenvolver sempre o trabalho que só pode ser enaltecido pela instituição, e a importância desse trabalho para todo o percurso, como eu falei, dos nossos estudantes, precisa o tempo todo ser destacado. Professor Bernardino, temos uma pergunta agora da Ana Letícia. Gostaria de saber a visão a respeito do acesso dos estudantes aos cursos da educação básica, no que se refere ao formato da seleção dos ingressantes. Essa é uma discussão muito importante para a instituição, porque nós temos, por exemplo, o sorteio como uma realidade, né, para o CREI, para os anos iniciais. Tivemos, ao longo, né, da história da instituição, o concurso como algo característico para o ingresso dos anos finais e para o ensino médio, etc. E eu acho que depois desse período, né, de pandemia, em que a gente teve o sorteio para o ingresso dos estudantes também nos anos finais do fundamental e no ensino médio, a instituição aprendeu muitas coisas. E a instituição agora está abrindo mão exatamente de levar adiante uma discussão fundamental com a comunidade escolar sobre a forma de ingresso. Não houve uma discussão nos fóruns da instituição e nós sabemos que serão publicados editais de concurso para os anos finais e para o ensino médio do Colégio Pedro II. Ao meu ver, perde-se uma oportunidade ímpar para levar adiante essa discussão com a comunidade escolar sobre a forma de ingresso. Obviamente, eu tenho uma opinião como educador, como gestor, mas não é a reitoria que deve definir isso sozinha. Essa discussão precisa ocorrer nos fóruns da instituição. É preciso que a comunidade escolar se pronuncie a respeito disso. Há vários olhares a respeito dessa questão dentro da comunidade escolar. E eu acho que qualquer decisão tomada a respeito disso, a partir dos fóruns democráticos da instituição, pode não garantir a satisfação plena de toda a comunidade escolar, mas com certeza garante que toda a comunidade escolar saiba por que uma determinada forma de ingresso foi escolhida pela instituição. É possível que a comunidade fale sobre isso, é possível que a comunidade reconheça a decisão tomada pela instituição a partir da sua participação nessa discussão. Então, acho que, mais do que a reitoria implementar qualquer medida, é fundamental que isso seja discutido nos fóruns da instituição e que todos os olhares, todas as opiniões, todos os estudos possíveis sejam apresentados e que a decisão da instituição se dê de maneira democrática,
que seja amplamente discutida, né? Repito, como educador, como gestor, eu tenho uma opinião a respeito disso, eu tenho um olhar a respeito dessa questão, mas penso que a decisão não deve ser de uma pessoa, essa decisão deve ser da comunidade escolar, levada a cabo pela gestão da instituição. Mais uma pessoa inscrita, Pedro Pop. Olá, boa noite, professor Bernardino, grande prazer, um prazer estar aqui, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Bernardino, eu gostaria de entender como se deu a construção do protocolo sanitário que permitiu o retorno da nossa instituição, como é que ele se deu dentro do campus São Cristóvão II, que foi uma referência muito grande nesse processo. Assim, a gente sabe que os desafios são imensos para a nossa instituição agora, nesses próximos tempos, mas, assim, para o setor de responsável, para o segmento de responsável, a questão da atuação dos candidatos durante o processo de pandemia que permitiu o retorno para a nossa instituição, ele também acaba sendo fundamental. E São Cristóvão II teve um papel fundamental nesse processo, e isso, infelizmente, a gente assim, não teve tanta visibilidade quanto certos votos ou certas impressões que foram dadas quando começou a se acompanhar as reuniões do Consul. Então, assim, eu acho muito importante, se você puder trazer para a gente e para a comunidade em geral, a importância justamente do protocolo que vocês elaboraram, que operacionalizou de forma concreta o nosso retorno presencial dentro da nossa instituição. Muito obrigado. Oi, Pedro, boa noite. Muito bom ter você aqui também com a gente. Eu acho que a grande questão da elaboração desses protocolos em São Cristóvão II foi, mais uma vez, a abertura para que toda a comunidade do campus pudesse participar da elaboração, né? A gente teve a abertura de um GT no campus, em vários campi isso ocorreu, e em São Cristóvão II esse GT foi aberto, de fato, a toda a comunidade, a todos os segmentos. As reuniões ocorreram com uma periodicidade semanal e, em vários momentos, houve a necessidade até de mais de uma reunião por semana. E não houve, durante todo o período em que a instituição esteve funcionando, o ensino funcionando pela via remota, não houve o fechamento, a interrupção desse GT, né? Essa foi uma marca em São Cristóvão II do GT de protocolos. Ele não foi interrompido em nenhum momento, mesmo depois que foram elaborados os protocolos, e esses protocolos foram levados para outras instâncias, né? Esses protocolos tiveram muita importância para o GT central, né? Mesmo depois da elaboração, o GT continuou trabalhando, continuou em funcionamento e continuou contribuindo para todas as discussões que ocorreram na instituição, inclusive as discussões que foram levadas para o Conselho Superior. E, novamente, eu destaco a importância de a comunidade do Campus São Cristóvão II ter participado ativamente dessa elaboração, ter encontrado espaço para contribuir de todas as formas possíveis para a elaboração desses protocolos. Isso mostra algo que, muitas vezes, é uma cultura que precisa ser reformulada no Colégio Pedro II, de rejeição à organização democrática, né? É preciso que isso seja revisto, né? Dentro de todos os fóruns, dentro de toda a gestão da nossa instituição. A organização democrática, a abertura de espaços para a participação efetiva da comunidade é a grande saída para a formulação das políticas institucionais, né? É difícil, é complexo, mas é o caminho necessário e o caminho que resulta, de fato, na formulação de políticas institucionais. O Colégio Pedro II esbarra, por diversas vezes, na questão de ações individuais, pontuais, setorizadas, que acabam se extinguindo quando
as pessoas não estão mais no Colégio Pedro II, né? É claro que as políticas institucionais são desenvolvidas por pessoas, são propostas por pessoas, mas elas são institucionais. E isso garante que muitas pessoas participem dessas políticas, desenvolvam essas políticas e sintam os efeitos dessas políticas. É o compromisso que eu acredito que a próxima gestão do Colégio Pedro II deve assumir. É a abertura de espaços e a consolidação dos que já existem para as discussões públicas, democráticas, que resultem em políticas institucionais. As discussões não se esvaziam em si, as discussões têm que ser encaminhadas para o desenvolvimento das políticas institucionais. E foi nessa lógica que a gente trabalhou o tempo todo nesse GT de protocolos do Campus São Cristóvão II, que eu repito, em nenhum momento deixou de trabalhar, de funcionar e pôde contribuir, continua, né? Eu acho que os protocolos continuam como um legado para a instituição. Professor, tem uma inscrição, eu vou ler. A Marilza tinha elaborado novamente, né, a pergunta, como você pensa a relação da equidade de trabalho entre os servidores docentes, tendo em conta que em muitas decisões, as discussões e escolhas giram em torno do que se definem a partir de definições que deixam ver que se atende aos campi 2 e 3. As especificidades do trabalho nos campi 1 acabam perdendo com essas escolhas, inclusive acarretando diferenças na organização de horas de dedicação ao ensino nos campi 1. Isso, inclusive, está no programa da candidatura. A gente assume o compromisso de levar para os fóruns da instituição uma discussão profunda, criteriosa, a respeito da distribuição da carga horária docente. É um dos casos, né, em que talvez a gente não consiga garantir a satisfação plena de todos os docentes, né, no que diz respeito à distribuição da carga horária, mas a gente garante que todos os docentes conheçam os parâmetros e critérios para essa distribuição. Hoje, com certeza, nós temos dentro do corpo docente do Colégio Pedro II profissionais que não conhecem de maneira criteriosa e profunda esses critérios usados para a distribuição da sua própria carga horária. Passou da hora de os fóruns da instituição se debruçarem sobre essa questão da distribuição da carga horária docente e tornar essa discussão algo que a comunidade escolar também conheça. É preciso compartilhar essas informações com a comunidade escolar. As especificidades têm que ser consideradas, sem sombra de dúvida, e as especificidades têm que ser consideradas na medida em que elas também são contribuições importantes para a integração da instituição. Então, é nessa perspectiva que o programa trata essa questão, na perspectiva de discussão nos fóruns da instituição, para que os parâmetros da distribuição da carga horária docente sejam definidos a partir desses fóruns e dessas discussões e divulgados para a comunidade escolar como uma forma de garantir que toda a comunidade possa falar a respeito desse tema e conheça esses parâmetros e esses critérios. Obrigada, professor Bernardino. Inscrição da Cláudia. Boa noite, professor. Então, eu queria perguntar, eu queria que o senhor falasse um pouco de algo que também foi muito, muito importante para a gente em São Cristóvão II, que é essa inserção dos responsáveis de uma forma plena na vida da escola, né? Nós que tivemos filhos ou temos filhos em São Cristóvão II, nós vivenciamos isso na prática de uma forma muito gratificante.
e foi muito, e é muito importante, né? Os responsáveis se organizando, participando dos fóruns, participa do Comped, participa da elaboração dos projetos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência. E, enfim, é isso. A minha pergunta é essa. Oi, Cláudia, boa noite. Eu acho que esse é mais um caso de garantia de direito, né? A gente reconhece como instituição o direito do segmento dos responsáveis participar da vida da escola, né? De toda a discussão em torno das dinâmicas da escola, né? Então, em 2014, quando nós chegamos à direção do campus, nós tínhamos, na verdade, o que é esdrúxulo, é bizarro, né? O impedimento de que os responsáveis subissem a rampa para acessar a escola, acessar o campus em que os nossos estudantes desenvolviam, né, o seu dia a dia, a sua rotina. E ter, né, a abertura do espaço para os responsáveis, não só para acessar o campus, mas para participar da vida do campus, né, desenvolvendo projetos, participando dos eventos, né, construindo esses eventos junto com todos os outros setores e segmentos da comunidade escolar. Isso é fundamental para o que a gente tem hoje no campus, né? Eu gosto também de fazer referência ao que a gente experimentou nesse período terrível da pandemia, né? Que é terrível, mas traz aprendizados também importantes, né? A gente abriu um GT pedagógico no campus, né, para o período do ensino remoto, que trouxe, todos sabem disso, muitas dificuldades para a escola, mas trouxe também aprendizados. E esse GT pedagógico tinha a participação dos responsáveis, né? A contribuição dos responsáveis foi muito importante nesse GT pedagógico. Então, abrir o espaço, né, é o compromisso que uma gestão deve assumir, abrir o espaço, porque, com certeza, a comunidade escolar vai se apropriar desse espaço, vai atuar e vai construir o dia a dia da escola. Esse é um compromisso da gestão em São Cristóvão II, é um legado. Eu acho que a comunidade de São Cristóvão II não vai aceitar nada diferente daqui para sempre, daqui para frente, não vai aceitar perdas nesse percurso que a gente teve, e isso tem que se estender para a instituição, né? A abertura de espaço para todos os segmentos da comunidade escolar, a construção coletiva e o reconhecimento da importância de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Obrigada, professor. Eu acho que não tem nem como eu não mencionar que eu participei desse GT pedagógico e como foi importante, muito importante, essa participação durante essa gestão do senhor lá, então foi maravilhoso. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho de algumas coisas que as pessoas estão escrevendo aqui no chat também. O Pedro Pop, ele escreveu assim: o protocolo de São Cristóvão II foi o primeiro finalizado e acabou se tornando o protocolo que foi adotado pela instituição e que permitiu, na prática, o retorno presencial. Obrigado, professor. Muitas pessoas agradecendo. E agora nós temos a inscrição do Cláudio. É isso, o Cláudio Fernandes. Olá, boa noite. Tudo bem, Bernardino? Bom, eu queria trazer uma questão, talvez seguindo nessa linha pedagógica, que, na verdade, é político-pedagógico sempre, né? Primeiro, assim, destacar que eu venho acompanhando, minha filha entrou no 6º ano no colégio, no Maitá, e eu venho acompanhando, também sou professor universitário, então tenho uma proximidade muito grande com o Colégio Pedro II como instituição federal, né? E gostaria de ressaltar a sua estrutura, né, que, de certa forma, encaminha
ideia de gestão pedagógica de forma bastante mais efetiva, né, Bernardino? E a sua presença dentro dessa estrutura, tanto como gestor, tanto quanto dentro, por exemplo, do Conselho Superior do Colégio, o CONSUP, né? Destacar, por exemplo, que o CONSUP do Pedro II tem uma eleição paritária, tem uma representação paritária, ao contrário da minha universidade, né? Que, por exemplo, em mais de 100, ou cerca de 100 conselheiros, tem apenas 7 ou 8 servidores técnico-administrativos, um absurdo completo, né? Uma discrepância que o Pedro II não tem. Então, assim, eu não quero falar sobre essa questão da estrutura democrática e da própria competência que Bernardino, enfim, adquiriu ao longo do tempo, certamente com a colaboração de muita gente, muitos servidores técnicos e docentes. Eu queria pegar, Bernardino, a questão das reformas, né, que afetam o colégio de fora para dentro, as reformas educacionais, né? E o que aparentemente passou batido ao longo da pandemia, mas que foram sendo tocadas, né, pelo MEC, foram sendo tocadas em âmbito estadual, por exemplo, mas, no nosso caso, afetados pelo Ministério da Educação, a gente se depara em relação à reforma, por exemplo, do ensino médio, né, que não diz respeito apenas a estudantes do ensino médio, mas a todos aqueles estudantes, né, responsáveis que devem se preocupar com os seus filhos, filhas, enfim, que se encontram hoje no 7º, 8º, 9º, enfim, e até em anos anteriores. Uma reforma que poderia afetar drasticamente, né, a educação do Colégio Pedro II. Né? E, repito, isso veio sendo tocado ao longo da pandemia, de forma assim, bastante silenciosa, e destaco que o Colégio Pedro II, através da iniciativa de alguns professores, alguns educadores, chefias, fez importantes debates sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é um tema importantíssimo. Tem esse ano, de certa forma, uma implantação ainda não configurada, mas no ano de 2023, certamente é um ano que haverá uma cobrança muito forte das instituições no sentido da sua implantação. Então, é um tema bastante complexo, e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, que afeta ensino fundamental e médio ao mesmo tempo. Obrigado aí pela oportunidade. Oi, Cláudio, boa noite. Sem dúvida nenhuma, né, o Colégio Pedro II discutiu a questão da implantação do novo ensino médio durante a pandemia, né, com todas as limitações que essa discussão pôde ter, né? Houve o estabelecimento de uma câmara, de um grupo de trabalho para que essa discussão ocorresse, e agora as diversas possibilidades de implantação pelo Colégio Pedro II serão levadas para discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do colégio. E eu acho que o que cabe ressaltar aqui é o papel que a próxima gestão do Colégio Pedro II terá no sentido de resguardar a instituição de qualquer perda que essa implementação do novo ensino médio possa trazer para o Colégio Pedro II. Né? A gente sabe muito bem que, grosso modo, essa reforma do ensino médio, esse chamado novo ensino médio, é uma retomada de vários princípios, né, de reformas anteriores que não deram certo, que trouxeram prejuízos para a própria formação dos estudantes. O próprio Colégio Pedro II tem na sua história um período de esvaziamento da instituição em momentos em que algo muito parecido com esse novo ensino médio vigorou no nosso país. E eu acho que é importante a atenção da instituição para que não haja perdas naquilo que é oferecido pelo Colégio Pedro II. Como eu disse, esse assunto vai ser discutido ainda no CONEP a partir das propostas que virão da Câmara do GT instaurado para a discussão dessa implementação do novo ensino médio.
e nós vamos ter de acompanhar isso muito de perto, participar efetivamente dessa discussão, sempre no sentido, como eu disse, de resguardar a instituição dos prejuízos que isso possa causar, né? A previsão é, de fato, de implementação a partir de 2023. A atual reitoria não se pronunciou no sentido de não implementar em 2022, empurrando isso para 2023, e eu acho que é importante, neste momento, que a comunidade escolar, mais uma vez eu digo, participe dessa discussão e possa, junto com a gestão da instituição, trabalhar no sentido de resguardar o Colégio Pedro II das possíveis perdas que a implementação do novo ensino médio pode trazer para a instituição. Como você disse, é extremamente complexa essa questão, é complexo o cenário de implementação, porque a gente sabe muito bem o que nós estamos vivendo neste momento no nosso país. Sabemos que o final deste ano de 2022 é crucial para tudo que nós vamos viver também dentro da instituição nos próximos anos, e acho que a comunidade escolar precisa, a todo momento, ter atenção nas discussões dos seus fóruns, participar efetivamente dessas discussões e poder contribuir com a instituição no sentido de resguardá-la de qualquer perda desses projetos que vêm sendo, como você também falou, tocados de maneira, muitas vezes, subterrânea, né, afastada dos holofotes, mas que gera exatamente um cenário de perdas, de prejuízo para a educação pública. E é tudo que a gente não pode permitir que ocorra, né? Somos educadores, somos participantes da comunidade escolar de uma instituição fundamental para a educação brasileira e temos que assumir esse compromisso de garantir que a instituição não tenha prejuízos. Obrigado. Obrigada, professor Bernardino. Temos muitos elogios, né, e agradecimentos aqui no chat. Eu vou ler da Marilza também, que acabou falando após a resposta, né? Essa transparência é muito importante. Agradeço a resposta, professor Bernardino. Temos agora de inscrição o professor Adérito. Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? Eu peço desculpa por não ligar a câmera. Tem outras pessoas usando aqui a internet. Tá? Eu queria só, antes de fazer a pergunta, né, falar não sei se o Bernardino se lembra disso, mas foi o único diretor, tá, que já falou, né, em reuniões de CONEP, né, de que eu já participei, né, como adjunto da geografia, que colocou a posição contrária dele, mas que o grupo levantou. Isso defendeu propostas do grupo, mesmo que fossem contrárias a ele. Né, em algumas reuniões, né, que eu participei no camp, você colocava uma posição, mas escutava todos e você era convencido, né, por causa dos argumentos e voltava atrás na opinião. Tá? Isso eu acho muito elogiável. Né? A minha pergunta específica é sobre a graduação. Né? Como é que você entende, já que você falou da questão da precarização, né, que realmente a expansão, não só de outros campos, mas outras atividades, né, e outras expansões que são extremamente importantes, né, de como é que você entende qual é o papel e como seria o seu entendimento, né, a sua atuação em relação às graduações que estão acontecendo e as futuras, né, assim que eu espero, expansões da graduação. Oi, Adérito, boa noite. Muito bom ouvir você. A gente esteve, né, em Realengo conversando nesse período aí de campanha e ouvindo, principalmente, os estudantes, quem trabalha diretamente com a graduação, e a gente constatou a necessidade exatamente dos que atuam nas graduações. O reconhecimento se dá exatamente pela integração das graduações ao ensino
o reconhecimento desses estudantes como estudantes do Colégio Pedro II, garantir a estrutura de funcionamento, garantir os recursos necessários para esse funcionamento, a aproximação com a direção local, para que existam as condições adequadas para o trabalho que as graduações precisam desenvolver. É preciso que o colégio também assuma compromisso com a própria estrutura de funcionamento, né, estrutura de secretaria, de biblioteca, etc. São desafios que o momento e a realidade nos impõem em relação às graduações. Mas são desafios que a instituição não pode deixar de enxergar e não pode deixar de propor e desenvolver políticas institucionais em relação a esses desafios, né? O diálogo com quem atua nas graduações, o diálogo com os estudantes, e eu já falei sobre isso antes, quero repetir, são o caminho exatamente para a estruturação dessas políticas institucionais para as graduações, né? Esse é um caminho que não tem retorno. O Colégio Pedro II precisa desenvolver as graduações, precisa desenvolver a pesquisa, precisa desenvolver a pós-graduação e precisa desenvolver isso a partir de políticas institucionais que incluam estrutura, que não permitam a precarização, que garantam o reconhecimento desses cursos, né? Então, trabalhar nessa perspectiva é algo fundamental para a próxima gestão do Colégio Pedro II, e isso é uma pauta urgente para a próxima reitoria. Oi, gente. Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Professor Bernardino, assim, na prática, né? Como é que você acha que a reitoria ela pode ajudar a tão sonhada consolidação dos conselhos dos campi, né? Que é uma coisa que a gente já vem debatendo, né? Desde que eu entrei no colégio, o que eu digo a minha filha entrou no colégio, né? É um assunto que vem sendo discutido e a gente não conseguiu até o momento materializar isso, avançar nisso. O que a reitoria pode fazer para que isso se concretize finalmente? Obrigada pela oportunidade. Oi, boa noite, Bárbara. Desculpa, pode falar. Não, é só para anunciar para o pessoal que está no YouTube que quem acabou de fazer a pergunta foi a responsável por estudante, ex-conselheira Bárbara Loureiro. Ela é responsável por estudante da Tijuca 2. Isso, desculpa, gente, não apresentei. Cadê? Obrigada. Oi, Bárbara, boa noite. Também muito bom falar com você, né, companheira aí desse último período de Consup. Primeiro, acho que é preciso caracterizar a existência dos conselhos escolares como um dos principais instrumentos de democratização do Colégio Pedro II, né? A gente vai ter, de fato, uma instituição democrática quando a gente tiver esses conselhos em funcionamento nos campi, né? Conselhos que representem as comunidades escolares dos campi e encaminhem para a gestão de cada campus aquilo que a comunidade escolar vê como necessário para a gestão de cada campus. Esse é o caminho da democratização, é o caminho de nós podermos dizer que fazemos parte da comunidade escolar de uma instituição democrática. E, sem dúvida nenhuma, o compromisso que a reitoria deve assumir é levar adiante a discussão e a conclusão do Estatuto do Colégio Pedro II, porque nós precisamos normatizar a constituição dos conselhos escolares da instituição. É o compromisso que a reitoria assumir no próximo período, né? Não dá mais para a gente não normatizar no Estatuto da instituição a existência dos conselhos escolares, como eu disse, um instrumento fundamental para que cada campus tenha, de fato, gestões desenvolvidas a partir das demandas e das decisões da comunidade escolar daquele campus. Obrigada. Professor, temos uma pergunta da Fabiana Lima, no YouTube. Olá, como reitor, gostaria de saber se ainda há possibilidade de defesa
debate de sorteio para todos os anos se tornar a forma de entrada no CP2, ou as provas irão se manter? Fabiana, boa noite. Como eu disse antes, essa discussão não foi levada para os fóruns da instituição. O que nós sabemos, né, como gestores nesse momento, né, eu sou diretor-geral de um campus, é que a instituição vai realizar concurso, e não houve uma discussão a respeito de forma de ingresso, inclusive a partir desse aprendizado, né, dos 2 anos em que houve sorteio para o ingresso de estudantes. Mas creio que é um compromisso da próxima gestão, e a nossa candidatura assume esse compromisso, de discutir nos fóruns da instituição, discutir com a comunidade escolar essa questão da forma de ingresso, ouvindo as diversas opiniões, né, dando espaço para os diversos olhares que existem a respeito dessa questão, porque nós sabemos que na comunidade escolar existem olhares diferentes, para que a gente possa encaminhar como instituição essa questão. E, principalmente, né, depois de discutir de maneira aberta, pública, transparente nos fóruns da instituição, garantir que a comunidade escolar saiba por que uma determinada decisão foi tomada e por que foi encaminhada aquela decisão pela instituição. Hoje, infelizmente, creio que a instituição está perdendo um momento importante para essa discussão, mas tem que ser um compromisso da próxima gestão abrir para os fóruns da instituição esse tema, para que a gente tenha democraticamente uma decisão sobre ele. Próxima inscrição é Maíra Areias. Não, eu acho que é Fabiana. Não, a Fabiana pergunta no YouTube, acabou de ser feita. Agora é você mesmo, Maíra. Professor, boa noite. Eu sou Maíra, sou mãe de 2 alunos de 2 regionalidades diferentes e sou também, junto com meu companheiro Pedro Pop, membro do GT Central pelo campus Tijuca 1. Eu estou aqui, na verdade, professor, querendo tirar uma dúvida com você em relação à questão das merendas. Em 2018, o meu filho entrou em um campo que eu não vou citar, nesse momento por questões éticas, porém esse camp permaneceu durante o ano de 2018 sem coifa, e foi impedido a toda a comunidade escolar de ter uma alimentação regular, né? uma alimentação visando a questão nutricional. A gente sabe, né? Eu sou professora do Estado, e, né, a gente, enquanto docentes, quando uma escola não tem merenda, ela não pode nem ser aberta. A minha preocupação se dá muito, né, na próxima reitoria em relação a esse tema. Né? A gente está dentro de uma escola pública, e essa escola, os alunos, muitos, e a maioria deles, precisam de alimentos nutricionais efetivos para que eles possam estar inseridos dentro da escola, dentro de sala de aula. A minha pergunta para você, professor, fica em relação a essas questões, né? Um campo, não tinha coifa, o outro estava em obra, mas efetivamente a gente sabe que a educação, ela precisa de nutrição, digamos assim. E eu queria saber, professor, em relação a isso, qual seria o seu projeto para que fosse mantido e a garantia da alimentação desses alunos, tenhamos qualquer tipo de problemática pelo caminho, mas como seria garantida essa alimentação efetiva para esses alunos? Obrigada. Oi, Maíra, boa noite. Como escola pública, nós sabemos que, infelizmente, vamos estar sujeitos a todas as variáveis, né, inclusive orçamentárias, né, que nos afetam. Mas também, como escola pública, né, nós não podemos abrir mão de seguir o que a própria lei estabelece como obrigação para a instituição. Né? A merenda
é uma obrigação da instituição. E todas e todos aqui devem saber que a própria instituição faz deslocamentos orçamentários para poder garantir merenda para os estudantes, né? Porque o que é recebido pelo colégio hoje gira em torno de 33 centavos por estudante, no que diz respeito à merenda. E isso não garante a oferta de merenda para os nossos estudantes, né? A instituição desloca orçamento para complementar isso. E no próprio programa da candidatura, nós estabelecemos como compromisso discutir a questão orçamentária internamente, na busca, inclusive, de deslocamentos que possam ser maiores para a questão da merenda. A gente precisa ter, pelo menos tentar, como instituição, melhorar a qualidade da merenda oferecida às nossas e aos nossos estudantes. Acho importante também, além disso, além de assumir esse compromisso, deslocar a questão da merenda também para o pedagógico da instituição. Quando a gente fala, por exemplo, em incentivar, implementar projetos como agroecologia nos campi, isso representa também uma contribuição para a melhoria da merenda oferecida aos estudantes. Isso a gente vivencia no Campo São Cristóvão II, né? A gente hoje já tem o projeto de agroecologia que é desenvolvido no campus, oferecendo itens para o refeitório, para a merenda dos estudantes. Então, é também algo que precisa ser desenvolvido pela instituição, né? Precisa abrir espaço para que esses projetos ocorram no nível institucional, em todos os campi, como também uma ação voltada para a melhoria da merenda oferecida. Garantir os contratos, né, de compra, de aquisição dos itens, isso é uma tarefa precípua, né, é inerente à reitoria do colégio, e discutir isso com a comunidade, discutir isso nos fóruns em relação ao próprio orçamento da instituição, é a garantia de transparência também na gestão, né? Então, esses compromissos estão no programa da candidatura e estão lá exatamente porque a comunidade, sem dúvida nenhuma, vai cobrar que o seu programa seja implementado, né? Quando a gente assume a tarefa de representar um programa que é da comunidade escolar, assume também a tarefa de receber essas cobranças e de garantir a implementação desse programa que é da comunidade escolar. Relembrando sempre que colocamos o Linktree da campanha aqui no chat, né, para poder acompanhar todo o programa completo, né, e o professor Bernardino sempre responde todas as mensagens enviadas nas redes da campanha, tá bom? Temos inscrição agora da Patrícia Satiro. Então, voltei e queria fazer uma pergunta que é muito cara para toda a comunidade escolar, né? É um assunto... Eu chego a me emocionar, eu sou uma pessoa que me emociona bastante. E a gente vem de um período pós-pandêmico muito judiado, né? E muitas famílias com cenários diferentes. Famílias que perderam seus parentes, famílias que perderam seus empregos. Desculpa me emocionar, mas é porque a gente que está no chão da escola, no dia a dia, conversando com os responsáveis e vivenciando, né, todas as dificuldades que o outro responsável vem conversar com a gente sente a dor do outro, né? E aí nós temos essa questão que eu queria perguntar ao professor Bernardino da assistência estudantil. Esse ano nós tivemos uma inscrição de muitos, né?
devido a esse cenário pós-pandêmico, né? Muitos não foram contemplados. A gente tem um corte de verba impactando nisso, né? E muitas famílias numa situação realmente muito difícil. Então, eu queria perguntar para o professor Bernardino o que ele pensa, né? As alternativas, os caminhos que podem nos levar a mais orçamentos para atender essas famílias, ou, na falta do orçamento, ações que consigam chegar até essas famílias tão necessitadas. Eu ouvi uma frase, desculpa a emoção, de uma mãe que me perguntou assim, no dia que saiu o resultado da assistência estudantil: Patrícia, a comida da minha mesa foi liberada. E aí eu respondi assim: não sei, mas eu espero que você tenha sido contemplada. E isso dói, né? Por saber que aquele estudante está faltando comida na mesa, né? O Brasil voltou para o cenário, para o mapa da fome, né? E os nossos alunos, muitos, só fazem uma refeição quente no dia que está dentro do colégio. E aí a importância da merenda escolar, né? Eu sei que é algo muito complexo, mas a nossa instituição, ela tem meios de ajudar, mesmo com os cortes de verbas, procurar caminhos que possam atingir essas famílias que não foram contempladas agora pela assistência estudantil, e queria ouvir o professor Bernardino o que ele pensa disso. E desculpa a emoção, viu, gente, mas quem vivencia o chão da escola no dia a dia, é duro ouvir outra responsável dizer que está faltando comida na mesa. Obrigada. Patrícia, infelizmente, essa é uma realidade de muitas famílias dentro e fora do Colégio Pedro II, né? E a gente não pode dissociar essa realidade da falta de políticas governamentais, né, em relação a essas questões, né, que tem repercussão, sem dúvida nenhuma, na escola. Acho muito difícil, até por conta da forma como a educação pública é tratada, que a gente consiga atender a todas as necessidades que a gente sabe que existem na nossa comunidade escolar. Mas acho que é fundamental assumir o compromisso de compartilhar as informações com a comunidade escolar, principalmente no que diz respeito aos critérios que são adotados pela instituição, por exemplo, para distribuir os recursos da assistência estudantil. E quando nós conversamos com a equipe de servidores, né, que trabalha diretamente com a questão da assistência estudantil, a gente percebe imediatamente que esses mesmos servidores, muitas vezes, não têm a oportunidade de se manifestar como gostariam naquilo que se refere à distribuição dos recursos orçamentários que chegam para a instituição relacionados à assistência estudantil. Estruturar esse debate dentro da instituição, inclusive em relação ao orçamento que chega da assistência estudantil, é fundamental. Ouvir os servidores que lidam diretamente com esse orçamento e estabelecer, a partir desse diálogo com os servidores e com os fóruns da instituição, os parâmetros e os critérios para a distribuição desses recursos, tentar, como está no programa da candidatura, viabilizar possibilidades de deslocamento de orçamento para a complementação desses recursos da assistência estudantil. Tudo isso está ligado exatamente ao desenvolvimento de políticas institucionais de permanência, né? E esse é um trabalho, como você mesma falou, complexo, árduo dentro da instituição,
mas precisa ser feito e precisa ser divulgado para a comunidade escolar. A comunidade escolar precisa saber quais são os critérios institucionais. Repito que talvez seja muito difícil a gente satisfazer a todas as demandas, mas a gente disponibiliza para a comunidade as informações que ela precisa ter. Garante a transparência, que é um dos compromissos do programa. Eu lido com isso, né, como gestor dentro de um campus, e sei muito bem do que você está falando. Mas é preciso que a instituição possa ter essa discussão ampla nos seus fóruns, ouvindo quem lida diretamente com isso e atuando no sentido de buscar meios para ampliação dessa distribuição dos recursos da assistência estudantil. Obrigada, professor. Nós temos ainda 2 inscrições, Maíra Guasi e, após a Maíra Guasi, a Cláudia Souza. Durante a fala, a resposta do professor Bernardino, nós já estamos atingindo o nosso teto, que era até 8h30, e durante a resposta do professor Bernardino à pergunta da Maíra, eu peço ao pessoal da audiência, quem quiser fazer mais alguma pergunta, que seja durante a resposta dele. Após essa resposta, a gente encerra as inscrições com a Cláudia Souza, se mais ninguém tivesse inscrito, ok? Se alguém não tiver entendido, pode perguntar no chat, tanto o chat aqui da sala quanto o chat do YouTube, que a gente explica. Obrigada. Elina. Maíra, né? Tem algumas elogios novamente, não tem como eu não ler, né? Magnífico, professor, obrigada. Que mais? Merenda escolar e auxílios estudantis, perguntas importantíssimas. Eu acho que eu posso até falar um pouquinho sobre isso, porque como eu faço parte da comissão de mães e pais e responsáveis, né, de São Cristóvão, e a gente pôde vivenciar isso que a Patrícia falou exatamente na pergunta dela, né, porque esse cenário foi bem diferente, né, na nossa banquinha solidária, né, que o senhor sempre apoiou, né, essa banquinha que já existe há quase 10 anos, e foi um cenário, assim, muito triste, porque muitos responsáveis, né, com muitas dificuldades. Patrícia responde aqui também, infelizmente, o cenário orçamentário é muito difícil e dói ouvir a dificuldade do outro. Obrigada, professor. Então, é isso. Temos agora a Maíra, né, como a Andrea já tinha mencionado, primeiro, Maíra Guasi, e após a Cláudia Souza. Retomando aqui, professor, sou Maíra, só para me apresentar, Maíra Guasi, sou mãe de aluno do 7º ano, aluno incluído do Campus Centro. Eu vi um pouco alguns vídeos da sua campanha, de alguns projetos e propostas que fizeram uma diferença grande em São Cristóvão 2, mas eu queria ouvir um pouco do senhor, o CAIS e outros projetos que foram importantes para o campus e que podem também ser trazidos como exemplos para a gente pensar para o colégio como um todo. Eu queria alguma coisa mais assim realista, mais palpável, assim, para que todo mundo possa conhecer um pouco esse diferencial que foi os seus anos de direção lá no São Cristóvão 2, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo os companheiros trazendo. Obrigada. Maíra, eu vou retomar algo que eu já disse antes e que eu considero fundamental, né? É muito importante abrir os espaços para que a comunidade possa apresentar os seus projetos e desenvolver esses projetos a partir da garantia de estrutura necessária, né, para esse desenvolvimento. E foi isso que a gente procurou garantir na gestão do Campus São Cristóvão 2, né? Eu citei aqui o projeto de agroecologia, né, do CAPI em São Cristóvão 2,
um projeto desenvolvido por docente, né, que se iniciou com o professor Rogério Lafayette, de Geografia, e que é um projeto que resulta para o campus, como eu disse também, em grande avanço pedagógico, né, introduzindo a questão da educação socioambiental, a discussão em torno de sustentabilidade, a contribuição que isso traz para a merenda oferecida no nosso campus. Nós tivemos também, e temos, a abertura de núcleos como no Game, que trabalha na perspectiva de estratégias e abordagens pedagógicas a partir dos jogos eletrônicos. Nós temos o núcleo de utopias, que também foi aberto, né, por servidores do campus, e tem a participação de servidores docentes, servidores técnicos, de responsáveis, de estudantes. Todos esses projetos e outros que são desenvolvidos no campus e que têm importância para o campus, como podem ter para toda a instituição, vêm exatamente da perspectiva de abertura de espaços para a efetiva participação da comunidade escolar no dia a dia da escola. Como a gente tem, por exemplo, o CAIS, lá no seu início, como uma proposta institucional para todos os campi. O que era o CAIS? Classe de Adequação Idade Séria. Uma proposta institucional para que a gente desenvolvesse metodologia, abordagem, um projeto pedagógico diferenciado que atendesse os estudantes que já apresentavam uma distorção idade séria por conta de seguidas reprovações. E nós, de São Cristóvão II, imediatamente abraçamos essa proposta porque entendemos a sua importância para o campus São Cristóvão II, como seria importante para todos os campi do colégio. Mas, efetivamente, só São Cristóvão II abraçou esse projeto, desenvolveu uma metodologia pedagógica, desenvolveu abordagens pedagógicas diferenciadas e incorporou ao seu dia a dia, para todas as turmas do campus, exatamente aquilo que foi desenvolvido no Projeto CAIS. O Projeto CAIS não se adequou ao campus. Na verdade, o campus aprendeu com o Projeto CAIS. Além de garantir para os estudantes, né, a continuidade da sua história na instituição, e foram cerca de 120 estudantes ao longo dos anos de realização do CAIS São Cristóvão II, que foram atendidos pelo projeto e que seguiram a sua história dentro do Pedro II. Vários hoje já estão, né, com sua história concluída dentro da instituição, já estão no mercado de trabalho, inclusive. Isso não teve continuidade. A instituição não continuou com isso, não proporcionou a oportunidade de uma discussão a respeito desse projeto. Foi um projeto que ocorreu, e eu repito, um projeto institucional, que ocorreu num campus, podia contribuir para toda a instituição, a partir da escuta da instituição dessa experiência do campus, e nada disso ocorreu. E acho que é importante que a próxima reitoria se preocupe em desenvolver projetos para todo o Colégio Pedro II, primeiro, para que a gente não tenha episódios de seguidas reprovações, e, em segundo lugar, que a gente possa aprender com as iniciativas de desenvolvimento de projetos que ocorrem nos campi. Além disso, a gente tem o espaço musical, que está atrelado a São Cristóvão II, e também desenvolve projetos, né? As equipes de educação musical desenvolvem projetos no espaço musical. Nós garantimos a estrutura para esse espaço musical funcionar, oferecendo esses projetos para a comunidade escolar. Nós nos preocupamos, desde 2014, em desenvolver a estrutura física do campus. Convido, inclusive, que vocês conheçam o campus São Cristóvão II hoje, e quem conhece há mais tempo pode constatar a diferença, né, da preparação cuidadosa
do espaço físico do campus para que os projetos sejam desenvolvidos e o projeto pedagógico ocorra no dia a dia do campus. Como já foi dito aqui também, isso não se deu por conta de uma pessoa. Isso não é apenas a gestão de uma pessoa. Essa é a gestão de uma equipe e de uma comunidade escolar, né? É muito importante ressaltar, por exemplo, que toda a construção coletiva do campus nesses 9 anos resulta, por exemplo, numa candidatura de uma técnico-administrativa que será a diretora-geral do Campus São Cristóvão II, Patrícia Rosa, que não é uma candidatura da direção, é um programa e uma candidatura elaborados pela comunidade escolar, definidos pela comunidade escolar. Então, é esse o avanço que a gente quer para a instituição, é que a construção coletiva apareça no dia a dia da escola, que a democratização resulte em ações institucionais, porque muita gente relaciona ainda a abertura do diálogo democrático e a implementação de ações de democracia à ausência de disciplina. E é o contrário. Não existe nada que exija mais disciplina que a democracia. E a gente sempre trabalhou nessa lógica e é isso que a gente quer levar para a gestão da instituição. Obrigada, professor. Eu vou ler mais alguns comentários que estão no chat, antes da Cláudia Souza falar, né? Obrigada, Marilza Maia, obrigada pelo diálogo, professor. Infelizmente terei de sair agora, mas declaro minha alegria com sua disponibilidade para ocupar a reitoria com intenção de gestão dialógica. Marilza, professora dos anos iniciais. Tem uma outra também, Tati Chaves. Agradeço a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a escola através das perguntas dos companheiros e das respostas do professor. Minha filha entrou no início da pandemia, no campus Humaitá 1, e ainda estou impactada com o tamanho do Pedro II e a dimensão do colégio. Ainda me sinto um pouco perdida, mas tenho aprendido bastante com o coletivo. Gratidão. Cláudia Souza agora. Cláudia, antes de você... Claudinha, desculpa. Antes de você falar, deixa eu só dar aqui um aviso. As inscrições foram encerradas. A única pergunta que tem depois da Cláudia é do Pedro, que ele deixou aqui no chat, e a Elina depois vai ler. E depois da pergunta do Pedro e a resposta do professor, então, a gente faz o encerramento com as palavras do professor aí, Bernardino, com a saudação dele final, ok? Então, professor, eu queria levantar dois aspectos, né, com relação ao colégio, que eu observei esses anos todos, que a minha filha fez toda a formação dela escolar no Pedro II, enfim. Me impressionou um pouco no debate de Caxias, uma aluna perguntou, aliás, não foi uma pergunta, foi um desabafo. Ela falou como ela se sentia por ser de um campus que é afastado do centro. O centro que ela se referia, acho que é a reitoria, né? E esse sentimento causava algum desconforto, né? Eu entendi que ficava em prejuízo o campus, um campus tão afastado, né? Que não é tão afastado, mas eu acho que a gente tem que pensar o que acontece, se acontece alguma coisa real para as pessoas de Caxias, ou de Realengo, ou de Niterói, enfim, ter esse sentimento com relação à administração da escola. E outra coisa que eu queria também que o senhor comentasse um pouquinho é sobre a comunicação. Eu sempre vi as pessoas tendo algumas dificuldades e reclamando um pouco também da comunicação da escola com os responsáveis, por exemplo, né? Então, eu vi a Tati falando, né, que ainda está entendendo e percebendo o quanto esse colégio é grande.
E tem gente que fica anos no colégio e não consegue ter essa dimensão, né? Não consegue entender a estrutura do colégio, por exemplo, não consegue entender todos os fóruns que o colégio tem. E, ao meu ver, precisava, desde o início, assim, que o aluno entre com um responsável, né? Enfim, ter alguma coisa relacionada a apresentar a estrutura do colégio para as pessoas, né? Ter uma comunicação mais direta e os acontecimentos, por exemplo, a gente passou por uma eleição do Consup, por exemplo, né? Que é de 2 em 2 anos, e a gente ainda hoje em dia a gente ainda encontra pessoas que não sabem o que é o Consup, por exemplo, né? Que é a instância máxima do colégio, é uma das coisas mais importantes que a gente tem no colégio. Agora, na eleição para diretores e para reitor, a mesma dificuldade que as pessoas têm do entendimento dessa eleição, que é a coisa mais importante que tem, é escolher os gestores, não sabem que podem participar, não entendem, a gente que fica dando essa informação. Então, eu acho que falta um pouco, né, estruturar essa comunicação, principalmente com os responsáveis. Não sei como é que se faria, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Cláudia, sem dúvida nenhuma, o colégio, né, como instituição, tropeça bastante ainda nessa questão da política de comunicação, que, na verdade, ocorre em 2 níveis, né, na minha opinião. Você tem o nível local, né, é importante que as direções locais invistam também nessa comunicação com a sua comunidade, e é importante que a reitoria se aproxime das gestões locais, discutindo essa questão da importância da comunicação. E há um outro nível, que aí é um nível macro, da instituição, que também deve buscar melhores caminhos para essa comunicação com a comunidade de todo o Colégio Pedro II, né?
existe um encaminhamento do nome de quem recebe mais votos da comunidade escolar. E se por acaso, em algum momento, isso não for cumprido, é fundamental que a comunidade escolar zele pela sua decisão. Essa deve ser uma luta da comunidade escolar. É óbvio que é a partir dessa luta que vai se garantir aquilo que a própria legislação já diz que deve ser feito. Então, é importante que essa informação também circule dentro da comunidade escolar. A legislação dos IFES, e que rege o Colégio Pedro II, não é a mesma das universidades, não inclui a lista tríplice e apresenta a obrigação da nomeação de quem recebe mais votos. Obrigada, professor. Agradeço ao professor Bernardino sempre por esse diálogo, né? Agradeço a todos e todas inscritos aqui, pelas perguntas, pela audiência no YouTube. Passo a palavra agora para o professor Bernardino para fazer a saudação, as considerações finais, e obrigada. Na verdade, eu queria usar esse espaço, né, da conclusão da nossa conversa, do nosso diálogo, para agradecer, porque, como sempre, foi muito importante esse momento de diálogo, né? A gestão que eu represento e o programa que eu estou representando agora sempre se estruturaram nesse diálogo. E sempre houve um aprendizado muito grande de todas e de todos que participaram desses momentos de diálogo. Então, agradecer a vocês e solicitar mais uma vez que todos e todas participem efetivamente do processo de escolha do próximo reitor. São 3 gestores que estão se apresentando nesse momento como candidatos, e é importante que a comunidade possa analisar as suas propostas de modelo de gestão e a coerência dessa proposta em relação à atuação de cada um no seu espaço de gestão. Então, mais uma vez, peço que todas e todos busquem informações e analisem essa coerência entre os programas e as atuações. Diálogo. Obrigada, professor. Obrigada, professor Bernardino. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.